Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Meu nome é Vinícius Gregório, sou um dos pastores desta igreja, atualmente com o privilégio e a honra de pastorear a Rede Aliança, e hoje eu tenho o privilégio, também a honra, de encerrar essa série maravilhosa que vocês estiveram acompanhando, eu também estive acompanhando, de uma exposição da carta à Igreja de Cristo em Éfeso. E hoje nós vamos encerrar com o último capítulo, capítulo 6. Então, você que trouxe sua Bíblia, já vai deixando aberto aí. Nós vamos falar sobre algo muito importante que nós não devemos deixar de lado, mas pelo contrário, nos preparar, compreender, e também sobre isso, compreender sobre a nossa luta. Porque nós temos, sim, essa luta para encarar. É muito parecido até mesmo, estava conversando com o Arthur, o meu filho, esses dias, sobre como que essa luta espiritual, que nós vamos falar, ela parece muito com a própria luta, né? Eu não sei se tem alguém aqui que pratica alguma arte marcial. Tem alguém? Levanta a mão. Pratica arte marcial? Legal. Já competiram? Competiram? Fizeram parte? Quem já competiu? Legal. Perfeito. Então, vocês vão compreender, também quem assiste e acompanha vai compreender, né? Que existem alguns comportamentos que podem comprometer da gente vencer uma luta, de quando entra, enfim, no ringue, no octágono, enfim, ou no tatame aí, para quem é do Gil, então assim, pode acontecer alguma coisa que te atrapalha, por exemplo, o medo. Entrar para uma luta com medo já é batalha perdida, uma grande porcentagem. Não conhecer os seus próprios limites, não buscar se conhecer, saber o que você tem para superar, não se preparar o necessário, vai de qualquer forma, não se preocupa tanto com aquela luta que você vai ter. Menosprezar o oponente, se achar muito superior, também é um grande perigo. Falta de foco, individualismo, achar que você vai vencer sozinho, quando tem toda uma equipe que está dando o sangue ali com você. Agora vamos inverter aqui essas atitudes. O medo se torna coragem, pronto, você já vai diferente para a luta, né? Você faz uma leitura própria, descobre tudo que você tem para superar os seus limites, a ser superado, mais pontos ainda. Você não menospreza o oponente, mas você faz uma leitura dele, conhece os seus pontos fortes, né? Qual que é a mão mais pesada que você vai ter que estar desviando dela ali, enfim. Você sabe que ele vai vir para querer ganhar também. Então você valoriza, e você entende quem é, busca compreender quem vai lutar contra você. E aí você olha para quem está te treinando, para quem está ali no corner junto com você, ou quem está sparring, quem está junto com você, você fala, esse pessoal está comigo, são meus parceiros, eu os valorizo, e essa luta eu não vou vencê-la sozinho. Eu não luto sozinho, tem quem está comigo. Então aqui você pode compreender. Agora, quando a ausência disso pode nos levar à derrota. E aí isso pode ser visto muito numa série muito legal que eu gosto de assistir em casa também com eles, que é o Cobra Kai. Com todo respeito a quem gosta do Cobra Kai, vocês vão ter que bater continência para mim, porque tem valor sentimental, porque eu já assisti o Karate Kid quando era lançado, né, quando saía ali, então eu tenho mais pé nessa história do que vocês. Tem valor sentimental, pessoal, sério mesmo. E eu nunca fui fã do Daniel. Eu sempre queria que o John ganhasse. Agora eu estou vendo na série ele ganhando ali. Tá legal. Estou gostando. E ali você vê quando os personagens, o Bob, né? Tem o Bob, tem também o outro lá, como que é o nome dele? Miguel. Você vai vendo que quando começa a temporada, está todo mundo mais ou menos em harmonia, depois cada um busca as suas individualidades, começam a ter os seus medos, os seus conflitos, eles perdem. Quando que eles ganham? Quando eles vencem os medos, quando eles se acertam, entendem que não estão lutando sozinhos, tudo isso que nós falamos aqui. Aí acaba a temporada de um jeito legal, você fala, deu tudo certo. Mas porque eles compreenderam esses valores, não menosprezaram seus oponentes, enfim, lutaram da forma que deveria lutar, de um modo coletivo. Assim também é a vida espiritual. E hoje, nós vamos encerrar a série
falando sobre esta carta dirigida a Éfeso. Vocês já ouviram isso, mas só para relembrar, Éfeso era uma das 5 cidades mais importantes no período do Império Romano, junto com Corinto e algumas cidades a mais ali. Era uma cidade que ficava entre as metades do Ocidente e do Oriente, do Império Romano. E isso fazia com que se juntassem muitas filosofias, religiões, culturas misturadas ali na cidade. Mas também cooperou para a expansão do Evangelho pelo local estratégico em que a cidade se encontrava. Em Atos 19, vocês vão ler depois, vocês vão ver Paulo ali permanecendo por 3 anos, onde ele evangelizou, pregou e nasceu a igreja de Éfeso. Mas como Paulo encontra a cidade durante sua missão? Ali existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo gigantesco com colunas altíssimas, muito grande, ele não existe mais, um terremoto destruiu, e era adorado ali a Artemis, que era uma divindade da natureza e da fertilidade. Se adorava ela em busca que ela retribuísse com essas 2 características. Mas em Éfeso também se adorava outras divindades, como Ísis, que era uma divindade que proporcionava, curiosamente, um novo nascimento. Olha só que interessante. Mitra também, que era popular entre os soldados, na iniciação dos soldados, e Mitra era uma divindade que proporcionava uma salvação depois da morte. Olha só que curioso. Você fazia o que eles queriam e eles te davam isso em troca. É a idolatria como a gente já conhece. E além disso, as religiões e filosofias ali eram todas misturadas com influências espirituais. Olha só, preste atenção, místicas. Eram crenças gregas, romanas, orientais. Cultos e filosofias podiam incluir rituais místicos, adivinhação, adivinhar o que vai acontecer com você depois, magia e busca por poder espiritual. Isso aqui tentava entrar na igreja naquele período e não mudou muito hoje. Nós vemos, infelizmente, em nosso meio, um contexto evangélico onde as pessoas buscam isso, saber o que vai acontecer depois com ela, como se não existisse um Deus que está no controle e que cuida dela e que sabe que vai ser bom para ela como filho. Ainda existe uma busca por um poder espiritual, onde preciso ter um dom para que eu seja espiritual, para que o Espírito Santo eu confirme que ele habite em mim. Então nós vamos vendo que isso não mudou. Isso fica tentando entrar na igreja de Cristo. E consegue enganar ainda algumas pessoas, pensando que isso é algo que tem a ver com Jesus, com as doutrinas que nós devemos seguir. Não mudou. E Paulo escreve essa carta entre 60 e 62 depois de Cristo, possivelmente quando ele estava preso em uma prisão domiciliar em Roma. Visto que a centralidade e o propósito divino é exaltar Jesus e fazer, como diz em Efésios 1:10, né? Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então vai ficar muito nítido que a obra salvadora de Jesus Cristo domina a mensagem de Paulo na carta toda. Ele aponta para Jesus e também expõe a vida cristã nas suas dimensões individuais, ou seja, como que eu me comporto como um cristão particularmente. Também ele vai expor a vida cristã coletiva, que é o que nós vemos no capítulo 6, que ele começa dando uma continuidade ao assunto do capítulo 5. O relacionamento coletivo, como que o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, como que a mulher trata o marido, sendo submisso ao marido como ao Senhor. E vai tratando também do relacionamento dos pais e os filhos, para não irar os filhos obedecerem aos pais, como primeiro mandamento com promessa, para que seus dias se prolonguem na terra. Também, coletivamente, o capítulo 6 vai tratar de como é o relacionamento entre o patrão e o funcionário. O funcionário trabalhando como se fosse o Senhor, fazendo para glorificar o nome de Deus. Não haver também exploração do patrão ao funcionário. No caso aqui, o servo, naquele período ainda escravo, e usava esse termo, e era assim também em vários contextos. Até que ele entra em um assunto, em uma outra verdade fundamental. Paulo deixa claro que a igreja deve buscar no Cristo revelado em toda essa carta as forças para o combate espiritual, para a luta espiritual. É sobre isso que nós vamos dizer, e eu quero convidar vocês a orar nessa hora. Curve suas cabeças aí onde você está. Senhor, muito obrigado por sua graça,
misericórdia e favor, no sentido de que nós não somos capazes de vencer o diabo, seus anjos, os principados, as potestades, esses que dominam nas trevas, que anteriormente dominava sobre nós que hoje estamos em Cristo. Não seríamos capazes, pela força do nosso braço. Então o Senhor dispensa sobre nós um poder, e é sobre este poder que nós queremos compreender e nos apossarmos dele mesmo e buscar no Senhor o que nós precisamos para continuar avançando, mantendo todo o nosso inimigo debaixo dos nossos pés. E nessa noite que o Senhor nos dê compreensão da Tua Palavra e que por meio dela nós venhamos aprender a vencer a nossa luta. Em nome de Jesus. Amém. Paulo apresenta então de onde vem, né, o poder necessário para a nossa luta. E também ele dá mais ou menos indica quem são os nossos inimigos, ou o nosso inimigo, quem são os nossos adversários e onde que eles atuam. E para isso é importante conhecer o inimigo. E é o que nós vamos ver aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10. Está escrito: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo inicia então, inicia o final da carta, vamos dizer assim, os últimos imperativos, os direcionamentos, falando quanto mais. Aqui a gente entende que ele vai finalizar, ele está fazendo uma transição para finalizar o que ele vem falando em toda a carta. Ele caminha para o fim da carta numa sequência literalmente de imperativos. Daqui para frente, tudo que Paulo vai dizer para fazer vai estar numa conjugação imperativa, dando uma ordem para a igreja. Não é veja se vocês podem, procurem fazer tal coisa, como nós já lemos. Não, façam, sejam. E quando nós lemos a carta aos Efésios, a primeira metade, nós vamos ver os indicativos no Evangelho, apontando para Jesus. Quem é Jesus? A sua graça, o seu favor, a salvação em Cristo. Então ele vai fazendo indicativos. E a segunda metade ele vai falar por meio de imperativos. Os indicativos eles denotam a salvação realizada de uma vez por todas em Cristo. Recebida quando nós somos unidos a Ele por meio da fé que nós temos nele. E os imperativos, por meio dessa mesma fé, nós vamos obedecer. Então aqui Paulo subentende, ele entende isso, que ele vai escrever para uma igreja que vive pela fé, foi salva por meio da fé e que obedece pela fé. Então não há como isso estar dividido. Quem vive uma fé verdadeira e genuína em Cristo, vai procurar também ter uma vida de obediência. E ele diz: sejam fortalecidos no Senhor. Primeiro imperativo, sejam. Paulo deixa claro que a igreja precisava se fortalecer de algo que não vinha dela, mas que vinha de um outro lugar ou de uma outra fonte. E para isso, exigia um esforço próprio da igreja. É necessário ser fortalecido no Senhor Jesus por um todo. E especialmente, como Paulo está dizendo, no poder dele, que é o que está escrito. Aqui, Paulo utiliza para poder um termo grego que não é dinamis, que dá origem ao poder do Espírito Santo. Não é exousia, que dá origem a poder sendo autoridade. Mas ele usa uma outra palavra grega que dá sentido à capacidade. Olha que curioso. Então sejam fortalecidos no Senhor, né, em seu poder, no sentido de capacitação. E é a mesma palavra que Paulo usa em Efésios 1,19. É o mesmo poder que Paulo cita, que ressuscitou Jesus dos mortos, que capacitou para a ressurreição e que agora está em vigor dentro daqueles que creem. É essa capacitação que está atuante no interior dos crentes. E é essa capacitação que ele está dizendo para a igreja de Éfeso buscar, que nós também devemos buscar. E Paulo aponta para a seguinte verdade: a partir de nosso novo nascimento, preste atenção, e de nos tornarmos membros do corpo de Cristo, que é a igreja,
nossa luta jamais será vencida por meio da nossa força, da nossa capacidade, mas pela capacidade encontrada em Deus. E aí ele diz, vistam-se, ou coloquem, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus. Mais um imperativo. E aqui Paulo usa de um tempo verbal, que é exclusivo da língua grega, que denota uma atitude contínua. Então nós lemos, vistam-se, ou tomem, ou peguem, mas ele está dizendo aqui para permanecer vestidos. Ou seja, esta armadura de Deus que Paulo está dizendo, não é simplesmente para nós vestirmos como uma roupa que nós escolhemos num dia, que é para uma ocasião X ou Y, mas a conjugação verbal aqui está, permaneçam vestidos, peguem, tomem isso, e não tirem mais essa armadura. E a voz que se encontra nessa conjugação verbal é a voz média, que ela sempre é utilizada quando denota um propósito para o verbo. Então, o propósito que nós vamos encontrar aqui é ficar firmes, Paulo aponta isso, contra as ciladas do diabo. Esse é o grande propósito da armadura. Ficar firmes. Paulo utiliza essa mesma palavra por 3 vezes nessa passagem. Existe um interesse de Paulo em mostrar para a igreja de Éfeso que eles deveriam permanecer firmes. E aqui o termo grego istemi significa manter a posição. A armadura de Deus é para que nós venhamos nos posicionar diante dos ataques do inimigo. Sem ela nós não vamos conseguir. Significa resistir. Paulo escreve para uma igreja em uma região com forte associação à magia. Por isso ele fala sobre essa batalha espiritual. Por isso ele define a luta e quem são os inimigos. Os próprios cristãos em Éfeso, eles foram resgatados de um estilo de vida que buscava a proteção e assistência em poderes demoníacos. Porém, eles continuavam a viver numa cultura marcada por isso. Eles se convertiam, eles iam para a igreja de Cristo, eles saíam de um contexto de adoração a espíritos e de dependência e de relacionamento com espíritos que serviam a eles também conforme os sacrifícios que eles faziam. Isso era cultural na cidade de Éfeso. Então eles se convertiam e Paulo está dizendo para que eles continuassem alertas, firmes com a armadura de Deus para resistir às investidas do inimigo. Para resistir à atuação dos principados e potestades. Principados, a palavra aqui tem um termo grego arqueno, que significa os primeiros, os mais fortes, ou talvez os espíritos que estão no comando dos demais. Que aí tem espíritos que se submetem a espíritos mais fortes. Isso é real em meio à nossa vida cristã. Existem algumas regiões do nosso Brasil, do nosso país, onde essa batalha espiritual é muito mais forte do que o que nós vivenciamos aqui. São estados onde existem muitas filosofias, religiões que servem a espíritos, que ainda se fazem sacrifício a esses espíritos para que eles façam o que essas pessoas querem. Mas para isso é pago um preço muito alto. E eles passam a ser oprimidos por esses espíritos. A questão é que em Éfeso isso era cultural. E a luta era muito grande. E no Brasil está existindo agora uma culturalização também de religiões dessa forma, parecidas com essas que existiam em Éfeso. E o Evangelho, ele é contra a cultura. Então estão tentando culturalizar religiões que servem espíritos que são destruidores. E a igreja já tem começado a enfrentar alguns conflitos quanto a isso. Porque não dá para respeitar uma religião onde as pessoas fazem sacrifícios para que haja destruição em outras vidas. É sobre isso que Paulo está alertando a igreja de Éfeso, e que nós também precisamos estar alertas. Estados como Rio Grande do Sul, por exemplo. Os relatos de missionários que nós temos no campo são relatos fortes.
de batalhas espirituais, onde eles precisam muito jejuar. É diferente, gente. Não é isso que nós vivemos aqui. Eles precisam jejuar muito mais, orar muito mais, porque eles são literalmente atacados. E é isso que Paulo estava alertando os efésios. Eles deveriam continuar a lutar contra essas forças espirituais. A questão é que, após a conversão a Cristo, o diabo perde o domínio que outrora ele exercia. Quando nós nos convertemos, ele não nos domina mais. Ele não tem mais poder de fazer o que ele fazia antes, quando vivíamos nas trevas. Porém, ele ainda pode atacar. Assim como esbofeteava o próprio Paulo. Por meio de um espinho na carne, Paulo dizia que Satanás o esbofeteava, o atacava. Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre ele depois do seu batismo, ele é levado aonde? Para o deserto, para ser tentado ou provado. Ele ainda nos ataca. Se atacou Jesus, você não é nem um pouco mais especial que Jesus para achar que você não vai enfrentar uma luta espiritual. Por isso não menospreze o inimigo e as suas ciladas. E aqui a palavra para cilada é o termo grego metodeia, que dá origem a método. A palavra metodeia significa engano, truques, astúcia. O principal método, agora preste atenção, o principal método do diabo é atacar quando nós estamos só. E não é porque você já passou por isso, e eu também já fui atacado quando estava só. Já caí também quando estava só. É muito perigoso. As Escrituras nos mostram isso. Quando Eva é tentada pela serpente, não tinha ninguém com ela. Quando Davi é tentado a pecar e cometer adultério, ele estava no terraço do seu palácio, sozinho. Além de nos atacar com astúcia, com engano, ele pegou, a serpente enganou a Eva, e com Davi houve a astúcia de premeditar um pecado. Além de nos atacar quando nós estamos sós, o diabo usa de momentos humanamente plenos. Eva estava onde? No paraíso, no jardim do Éden. Não tinha preocupação nenhuma. Davi estava tão tranquilo que nem quis ir para a guerra. E quis ficar naquele terraço do palácio sozinho, momento pleno de satisfação. O diabo ele vai aproveitar esses momentos de grande satisfação, porque nesses momentos nós tendemos a esquecer de Deus. E tendemos a nos lembrar dele em meio às dificuldades e às lutas. Por isso que às vezes ele permite que nós venhamos sofrer um pouquinho, para lembrar a quem nós pertencemos e a quem nós devemos viver para glorificar, que é o nome dele. O diabo ele sempre vai usar do engano para tentar na desobediência. As artimanhas, as ciladas estão sempre para culminar na desobediência, no pecado da desobediência. E geralmente é na satisfação dos nossos próprios desejos a qualquer custo. Quando estamos sozinhos, ele nos ataca. E se nós não tivermos revestidos dessa armadura, tendo vida de oração, a gente cai. E a atitude de desobedecer é individual. Você não desobedece porque alguém mandou você desobedecer. Você desobedece porque você individualmente quis desobedecer. Mas a consequência sempre será coletiva. A consequência do seu pecado não vai vir somente sobre você. Porque todas as vezes que nós pecamos contra alguém. Todas as vezes que somos tentados e caímos, outras pessoas também são prejudicadas com o nosso pecado. Todo pecado é contra alguém. Qualquer pecado que você lembrar agora, que você cometeu, foi contra alguém. Então o resultado, infelizmente, a consequência é coletiva. Davi cedeu quando estava só, pecou, e toda a sua família pagou por isso. O estupro de um irmão que estuprou a própria irmã, um filho que o traiu e tentou matá-lo e tomar o trono dele, se deitou com as suas esposas, por causa de um pecado. E a consequência de um pecado de Eva, quando estava plenamente em um paraíso,
foi para toda a humanidade. Bem coletivo, não é? Nós conhecemos um pouco do inimigo. Sabemos qual é a astúcia dele, então fique alerta quando estiver só. Nós conhecemos um pouquinho das suas ciladas, dos seus métodos, mas nós precisamos saber quem éramos e quem somos à luz da Escritura. Diante de ataques, de ataques do inimigo, mesmo que você de repente ceda ou caia em um deles, você precisa se lembrar quem éramos. Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, antes de Cristo, dominados por ele. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora Cristo nos resgatou, agora a história muda, agora quem somos? No 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É esse que nós somos. Nós somos esses, assentados com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, todo mal, todo tentador, ele está subjugado sob os nossos pés, pelo poder que Cristo exerce sobre ele e por esse mesmo Cristo habitar hoje em nós. Então não desista de quando acontecer de você cair, de você ceder, de pecar. Lembre-se que foi pago um alto preço para que você pudesse hoje se arrepender, se levantar e continuar. E o versículo 10 aqui mesmo ainda, ele vai dizer que nós somos a feitura dele. Sendo assim, vamos lutar como Jesus, pois só podemos vencer com o que vem de Jesus. Versículo 12 vai dizer, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ao qual nós fazíamos parte e éramos dominados, mas hoje não. Lembre que a palavra disse, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra o semelhante, mas contra uma hierarquia de espíritos. Por isso, tanto a armadura como a estratégia deve ser espiritual. Tanto que você vai se revestir hoje, quanto a estratégia, por meio da oração, é espiritual. Por isso nós vamos lutar revestidos por tudo que Jesus tem para nos oferecer. O diabo, ele é mais forte do que você, sabia disso? O diabo é mais forte do que eu. Ele só não é mais forte do que aquele que habita em nós. Aqui é onde ele está subjugado. A tentação do diabo, ela nunca vai ser mais forte do que a graça de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus. E para isso nós precisamos estar revestidos. Efésios capítulo 6, verso 13 ao 17. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Olha o que Paulo está dizendo aqui, reforçando a necessidade de permanecermos revestidos dessa armadura. Fazer com que ela realmente esteja colada em nós. Por quê? Porque depois de nós nos mantermos revestidos, nos mantermos firmes, vencermos as lutas, precisamos permanecer inabaláveis. Significa que as lutas não vão parar. O bichinho, desgramado é o tal do diabo. Ele é derrotado, caído, não tem chance para ele e ele não desiste. Por isso nós precisamos permanecer inabaláveis por meio desta armadura. Prontos para serem revestidos? Amém? Então vamos lá, versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Quando Paulo escreve isso para os Efésios, ele se baseia em Isaías capítulo 59, 17, para descrever a armadura. Porém, os crentes em Éfeso, que não eram judeus, mas gentios,
quando lessem esta carta, ouvissem esta carta sendo lida em meio à igreja, eles iriam identificar com a armadura de um soldado romano. Mas lá em Isaías diz: usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Olha de onde Paulo tirou a ideia. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Porém, Paulo acrescenta 2 princípios éticos aqui: o cinto da verdade e a couraça da justiça, e também a palavra de Deus que exerce o juízo. Então Paulo inicia com 2 itens éticos. Primeiro, cingindo-vos com a verdade. Quando ele fala cingindo-vos, ele está usando aqui um termo que dá a entender de um avental de couro que era colocado antes da armadura. Esse avental era para que o restante da armadura se firmasse. Era a primeira peça. Olha só o que Paulo descreve como a primeira peça da armadura de Deus: a verdade. Ou seja, tudo que viria a ser vestido sobre esse cinturão, algo assim, mas era algo comprido que protegia aqui as partes, né, íntimas e tal. Tudo que viria a ser vestido dependia de como esse cinturão estivesse ajustado. Ou seja, preste atenção, tudo que somos, como nos portamos, toda a nossa vida cristã depende do quanto estamos revestidos dessa verdade. Por isso era o primeiro item. Se não estiver ajustada essa verdade em nós, nenhum dos itens da armadura vai ficar firme. E aqui Paulo utiliza para a verdade o termo aletheia, que é o mesmo que Jesus usa quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós podemos compreender que precisamos, antes de toda a armadura, estarmos revestidos do próprio Cristo. Todas as outras coisas que vierem sobre nós dependem do quanto estamos revestidos dessa verdade que é Cristo. A igreja de Éfeso era atacada por ideias filosóficas contrárias a Jesus. A cidade era tomada por um sincretismo religioso. E o método do diabo não muda. Ele continua disfarçando a destruição com frases agradáveis. Como, por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Mentira. Frases que soam como belas. Que lindo isso. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. E Ele é o pai da mentira. Se o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, o que vier diferente disso é mentira. Se o princípio da verdade estiver comprometido, toda a nossa justiça, vida no Evangelho, nossa fé e até mesmo a certeza da salvação vai estar comprometida. Que dirá ter a palavra de Deus como arma? Por isso, nunca negocie Jesus como a verdade. Não aceite quando ouvir isso. E Paulo então diz sobre o segundo princípio ético, a couraça da justiça. A couraça, quem já assistiu aqueles filmes, por exemplo, Gladiador? Assistiu o Gladiador? Está até no cinema, acho que o 2 agora. Viu lá como que era a couraça da justiça? Eles faziam de uma forma assim, que até o peitoral era avantajado, né? Um tórax assim definido. Você fala, não era tudo aquilo não, mas eles faziam uma couraça para demonstrar força dos soldados. A couraça era feita de um couro bem grosso mesmo. Ela protegia o corpo dos ataques às partes vitais, coração, né, pulmão. Então ela era algo que protegia muito essa parte do tronco. Amparada na verdade, a justiça define o nosso caráter na batalha espiritual. O quanto nós buscamos por santidade e obediência a Deus. O quanto vivemos o Evangelho por inteiro. Sem isso, nós temos o peito aberto para os ataques do diabo. Se nós vivemos uma vida de hipocrisia religiosa, o diabo deita e rola sobre nós, ainda nos usa como mau testemunho para impedir as pessoas de conhecer o Evangelho da paz. O que Paulo está dizendo aqui é que o equipamento básico da igreja na batalha são a integridade e a vida correta. Olha o que vem antes do escudo da fé, da espada, que é a palavra, das sandálias. A verdade, a justiça, o quanto nós somos retos diante de Deus, o quanto nós temos uma vida que agrada a Deus. Esse é o padrão para a nova criação.
Porque essas duas verdades, essas duas qualidades, elas trazem a marca de Jesus, da nova criação que Ele traz em nós. Se nós não vivemos essa verdade do Evangelho, se nós não buscamos retidão, santidade, obediência diante de Deus, nós não trazemos uma nova criação em nós. E Cristo é o padrão para a nova criação. Efésios 4, 24. Versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O que os soldados, principalmente os soldados naquela época da linha de frente, eles precisavam era de uma pegada firme na hora da batalha. Por isso as sandálias que eles utilizavam do soldado romano era feita com pregos. De cima para baixo, saía na sola pregos. Quem aqui já viu aquela chuteira, aquele tênis de atletismo, né? Já viu aqueles preguinhos ali? Aquilo ali é para realmente ter firmeza no chão, na pegada firme. Mas por que eles utilizavam isso? Para não escorregarem. Olha o que Paulo está dizendo. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Então, assim, os soldados não escorregavam, não ficavam expostos ao perigo e também nem eram empurrados para trás, porque num confronto entre exércitos, a intenção do oponente é lutar não fazendo com que você venha, mas te empurrando para trás. Por isso, está calçado com o Evangelho da paz. Essa é uma das estruturas de Satanás, dos métodos, das estratégias de Satanás. É nos encher de coisas boas para nos atrofiar na preparação do Evangelho. Ele nos enche de coisas gostosas para fazer, ao invés de nos prepararmos neste Evangelho. Viu só como que ele é astuto? E quantos de nós que já não estamos sendo empurrados para trás? E a estratégia dele é realmente nos empurrar para trás. Se nós não estamos calçados com a preparação do Evangelho, ele nos empurra para trás ao ponto de nos levar lá onde Jesus nos tirou, daquele lamaçal. E quando cairmos lá, ele vai estar vitorioso. Porque nós voltamos para a lama de onde ele tinha nos tirado anteriormente. E quando nós caímos nesse lamaçal, fica difícil até para levantar. E quando a vergonha do pecado exposto por meio de nossas vidas acontece, o Evangelho da reconciliação vai ser deixado de ser anunciado por meio de nossas vidas. Está vendo a importância de nos prepararmos, de nos calçarmos com a preparação do Evangelho da reconciliação? Porque quando nós caímos, quando nós não estamos firmados nela, nós vamos cair. E esse Evangelho que promove a reconciliação de quem ainda está perdido com Deus, vai deixar de ser anunciado. Ou seja, quanto mais estivermos preparados no Evangelho, mais avançaremos. Então, queridos, calcem hoje as sandálias para nós avançarmos na preparação deste Evangelho. Troque as coisas que têm trazido até satisfação para você, para que você volte a ter tempo se preparando nessa palavra. Porque sem ela, na sua vida, a batalha vai ser nocaute aí para o diabo. Versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nesse período, Paulo está usando aqui, falando sobre o escudo da fé, porque o escudo do soldado romano era como uma porta. Literalmente era da altura de uma porta, da largura de uma porta, feito de madeira. Mas por que ele não era, feito de madeira e revestido com couro? Mas por que o escudo era revestido com couro, não só de madeira? Já viram nas batalhas medievais aquela chuva de flechas com fogo que caía sobre o inimigo? Nos filmes que vocês já assistiram? Aquelas flechas com fogo, ela vai com um tecido embebido em um líquido inflamável, que quando bate no alvo, aquele líquido se espalha e o fogo se alastra. O escudo do romano era de madeira, tamanho de uma porta, revestido com couro e ficava embebido em água. Quando eles saíam para a batalha, eles pegavam o escudo dos poços de água e saíam com ele encharcado, para que quando o dardo, a flecha, fincasse, a água
bloqueava aí o espalhamento daquele líquido inflamado. Por isso que Paulo está dizendo, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E era a estratégia dos soldados juntarem, diante de um perigo como esse, de uma chuva de flechas de fogo, eles se juntavam e faziam uma parede e uma cobertura com os escudos. Então as flechas batiam, não espalhavam o fogo e eles avançavam. Mas o que Paulo tinha em mente? Por dados e flechas inflamadas. Ataques diabólicos diretos. Mas acima de tudo, uma chuva de flechas na tentação ao medo, sobre a igreja, a ira e a divisão. Quantos de nós não recebemos flechas com fogo, com líquido inflamado, da maledicência e da fofoca? E às vezes, nossa fé está enfraquecida e espalha em nós isso, e nós ainda continuamos espalhando isso, trazendo divisão à igreja. Porque Satanás, o diabo, ele pode manifestar em alguém que o servia anteriormente. Quem aqui já viu possessão demoníaca? Levanta a mão. Quem já viu? Viu? Eu também já vi. E ele toma mesmo. Ele fala, ele acusa, diz mentiras. Se tiver alguém com um pecado perto, ele aponta e fala assim, você que estava assistindo vídeo pornográfico, quer falar alguma coisa? Terrível. Ele sai derrubando todo mundo que está vivendo no pecado. Ele sabe o que a gente faz também. Porque a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a hora de atacar. E quando Jesus vence a tentação, está escrito lá que ele vai embora, mas ele fica aguardando o momento oportuno de voltar. Então, o diabo ele pode manifestar sim com possessões. Tem diminuído, a gente quase não vê mais. Sabe por quê? Porque ele já está conseguindo atuar dentro da igreja por meio da fofoca, trazendo divisão. Não precisa mais manifestar, dar show. Eu sou o bicho não sei de onde. Não. O dardo inflamado vem dele, a gente recebe aquela informação que deveria parar em nós, aquela fofoca, nós temos o poder de barrar ela ali, não continuar falando, não continuar dizendo, mas tratar com a parte envolvida, se perdoar e continuar, mas a gente fica dando linha para aquilo. Parece que é um prazer de envenenar, falando o nome de outras pessoas, em vez de tratar diretamente. Isso, Satanás bate palma, ele fala, eu estou conseguindo, estou dividindo, as pessoas não querem mais estar juntas no mesmo lugar, ficam procurando outros lugares para ir. Quando que nós vamos entender? E aí Paulo está dizendo que é por meio da fé. Se esta fé que te salvou verdadeiramente em Cristo Jesus existe dentro de você, levanta esse escudo e barra o que vem sobre você. E morra em você. Todos esses dardos são apagados por meio da fé, proveniente de uma completa habitação de Cristo em nós. Completa habitação. Esta fé que nos salvou é a mesma fé que vai nos levar a vencer, a nos proteger, a nos esconder por detrás desse escudo. Usar o escudo da fé é se apegar e depender completamente do Deus revelado no Evangelho. É se proteger por trás da fidelidade de Deus. Se proteger por trás do Deus fiel. Essa mesma fé nos faz lembrar que por meio dela fomos salvos. Por isso o capacete da salvação. Olha a sequência que Paulo está trazendo. É por trás do escudo da fé que você vai se proteger dos ataques do diabo. E essa mesma fé, que é a fé salvadora, vai te lembrar que você é salvo quando estiver sendo atacado. Mesmo que alguma flecha nos atinja, mesmo que nós venhamos a cair na tentação que Ele lançou sobre nós, nós devemos nos lembrar que somos salvos. E isso não foi dado por mérito nosso. Mas, se você caiu,
se você permitiu que esses dardos entrassem, se arrependa, peça perdão ao Senhor, faça diferente, mude hoje. Se lembre que você foi salvo por meio de uma ação de Jesus e não sua. E se assegure nessa união com Cristo, pois nós, como a palavra dele diz, já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Efésios 2,6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você cair, estou dizendo porque quando eu caí, eu tomei essa atitude. Eu trouxe a memória, por meio da minha fé, eu trouxe a memória quem é que me salvou. Eu trouxe a memória do sangue caído na cruz. Eu trouxe a memória da ação de Deus em meu favor, sendo que eu não merecia, e me lembrei que eu sou salvo e me assento com Jesus nas regiões celestiais. Então eu me levantei e continuei. Se levante e prossiga. Vista essa armadura e prossiga. Usem também o capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A peça final da armadura, essa, a palavra. A igreja, ela tem em mãos uma arma, não somente de defesa, mas para contra-atacar as investidas do inimigo. Nós, se é para nós, nos revestirmos do que vem de Jesus, significa que nós temos que repetir Jesus. Jesus foi também tentado e provado, assim como nós somos. Jesus foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, vai dizer que ele foi tentado primeiramente na satisfação da carne, 40 dias de jejum e oração, sem pão, sem água. Vem o diabo e fala: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. A primeira resposta de Jesus tem a ver com essa espada do Espírito, que hoje nós vamos tomar ela em nossas mãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus em seguida é tentado no ego. Ele fala para Jesus pular do pináculo do templo em Jerusalém, descer de uma forma triunfante, do alto para baixo, mostrando que ele é o Filho de Deus. Quase que ele fala assim: Jesus, pula com seu celular na câmera virada, faz um selfie, publica, que você vai ver que vai bombar no seu Instagram. Você vai ver quantos seguidores você vai ter, quantas curtidas você vai ter. Vai lá. E Jesus resiste por meio da palavra. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Depois tenta ele no poder. Leva ele no lugar mais alto e diz: olha só, todos os reinos eu vou te dar se você, prostrado, me adorar. Poder, ele tenta no poder. E Jesus responde mais uma vez com a palavra: ao Senhor, o teu Deus, adorarás e somente a Ele prestarás culto. Aprenda a usar a palavra em meio às tentações. Aprenda a usar a palavra quando você for confrontado na sua faculdade, na sua escola, porque você tem uma fé em Cristo. Aprenda a usar a palavra. Mas você só vai aprender se você tiver prática de leitura. Senão você vai estar desarmado. E aí você vai sofrer o ataque e não vai ter como revidar. E para encerrar, nós não lutamos sozinhos. Nós não lutamos sozinhos. Paulo, depois que ele dá as especificações da armadura, ele fala sobre a oração. Olha o que diz o versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo utiliza a palavra todos aqui várias vezes. Todo tempo, todo tipo de oração, com toda perseverança e por todos os santos. Isso denota coletividade. Nós não vencemos nossas lutas sozinhos. Pelo contrário, nós somos muito tentados quando andamos sozinhos. Primeiro ele diz: orem todo tempo no Espírito. E aqui o Espírito é com E maiúsculo, porque aqui é a palavra que indica o Espírito Santo. Ele está dizendo que nós devemos orar o tempo todo.
que nós, não que a gente vai andar falando o tempo todo, mas em nossa mente, nós devemos estar conectados com o Espírito Santo em oração. Ele está dizendo sobre orar em relacionamento individual com Deus, ter o seu tempo a sós com Ele, de ter relacionamento, ter vida de oração. E para que a gente venha ter estilo de vida de oração, é necessário vigilância. Se a gente não vigia, diante de um dos métodos do diabo, ele vai nos fazer desanimar de orar. Por isso a importância de vigiarmos, de nos mantermos orando em espírito. E aí ele também vai falar sobre súplica. Súplica é um pouco diferente de oração. Literalmente ela significa pedir pela necessidade do outro. Olha só, nem é tanto sobre nós. Por isso que nós não lutamos sozinhos. Por isso que alguém tem que saber das suas lutas. O seu líder de PGM, o seu irmão em Cristo, o seu discipulador, enfim, quem caminha com você, porque nós não podemos e não conseguimos e não devemos lutar sozinhos. Súplica é pedir pela necessidade do outro. E hoje, se eu te perguntar, por quantas pessoas você tem orado? Por quantas pessoas? Não estou falando aqui de orar pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, orar pelos filhos. Porque, bom, se não estiver orando nem por isso, vamos converter então de novo aí, se é possível. Mas eu estou dizendo orar pela igreja. Orar pelo irmão em Cristo. É o que Paulo está dizendo a Éfeso. E é o que ele está dizendo a nós hoje. Nós não vencemos sozinhos. A quem você tem compartilhado suas necessidades de oração? Para quem você tem chegado e falado, ore por mim, eu preciso vencer tal luta. Algo particular que você confia em alguém, a quem você está compartilhando? Olha a importância da oração diante da batalha espiritual. De nada adianta lutarmos sem oração, pois quando falta oração, nós nos distanciamos da verdade, nos falta justiça, a nossa fé diminui, nós não vamos saber lidar com a espada que temos em mãos, porque nos falta oração. Sem oração e relacionamento, sem oração, não há como nós nos relacionarmos com Deus. E aí a gente deixa de vigiar e acabamos por nos tornar alvos fáceis para o diabo. Olha o que diz o versículo 19. E orem também por mim. Olha que lindo, a humildade de Paulo, em reconhecer que ele precisava também de oração e de oração da igreja. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho. Paulo faz um pedido de oração particular para a igreja em Éfeso. Oração para ele, orem por mim. Aqui ele demonstra humildade, dependência também da igreja. E eu não tenho dúvidas que assim como o meu, esse é o pedido dos pastores, dos líderes, dos discipuladores. Não tenho dúvidas que o Gui pede, tem esse desejo que vocês venham orar por ele. Quem da Rede Livres, quem da igreja tem orado pelo pastor Guilherme? Levanta a mão, seja sincero, levanta. Tem muita gente que não está orando então, hein? Vamos orar pelos nossos pastores. E aqui eu quero fazer das palavras de Paulo a minha. Orem por mim, queridos. Orem por mim. Porque ai de mim abrir a boca e anunciar algo da minha carne, do meu interesse, que não seja essa palavra pura e plena. Ai de mim. Orem pelos nossos pastores. Vocês viram o resultado do poder de Deus diante das nossas orações a respeito do nosso amado pastor Gilson? A cura, o milagre da vida dele. Então não desistam de orar por nós, porque nós precisamos da oração de vocês. E Paulo continua. Para orar para que ele anuncie esse evangelho com ousadia, ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ele sabia da responsabilidade dele, e ele se diz aqui, se intitula embaixador em cadeias. Paulo sabia quem ele era, o embaixador do evangelho nas prisões. Sabe o que significa ser o embaixador? O termo mesmo, o significado da palavra? Atuar como um representante autorizado de um governante soberano. O nosso Deus é esse governante soberano. E todos nós que temos Cristo em nós, habitando em nós, devemos ser embaixadores, representantes desse governante soberano, aonde nós estivermos.
E doa a quem doer, seja um embaixador de Jesus, anuncie esta palavra, revestido por essa armadura. Paulo sabia que ele era um embaixador, e você sabia disso? Você é um embaixador aonde você estiver. Queridos, a nossa luta é coletiva. Por isso nós vamos encerrar orando em duplas. Quem é casado, uma só carne, bonitinho, pode orar um pelo outro. Mas eu vou pedir para os meninos, dentro de alguns segundos aí, orar com outro menino. Uma mocinha, orar com uma outra mocinha. Tá bom? Se você não é casado ainda, que eu sei que a maioria não é, não escolha o sexo oposto para orar nessa hora. Menino com menino. Uma dupla de oração. Sabe pelo que nós vamos orar? Nós vamos orar pelo que nós temos enfrentado. Sabe a luta que você lembrou que você está enfrentando? Os ataques do diabo que você tem sofrido? Por meio da tentação que ele tem usado contra você, ou da acusação? Talvez você já caiu e, havendo acusação, você vai confessar o seu pecado. Procure alguém que você talvez tenha afinidade para isso, liberdade para isso. Compartilhe a sua luta aqui hoje. E aí, um ora pelo outro e depois nós vamos orar por revestimento dessa armadura. Você vai orar para que Deus revista o seu irmão. Você vai orar para que Deus revista a sua irmã da armadura de Deus. Nós vamos sair daqui em nome de Jesus nessa noite, revestidos por este poder, fortalecidos nesse poder que nos capacita para a batalha. Então vamos tirar um tempo de oração, depois nós vamos louvar. Ore, compartilhe sua luta, compartilhe o que você tem enfrentado. Peça oração e receba uma oração agora.